Olá para você que nos acompanha aqui no programa Advocacia Consensual do canal Momento Arbitragem, do nosso querido professor Asdrubal Júnior. Inicialmente eu peço desculpas a você, maio nós não tivemos programa porque esta que vos fala estava envolvida com um grande evento que ajudei a coordenar e realizar aqui na OAB Lauro de Freitas, OAB Bahia Lauro de Freitas, que você pode acessar pelo YouTube OAB Bahia, ou então pelo Instagram, @OAB Lauro de Freitas. Esse evento ficou salvo e ele tratava exatamente dos meios consensuais e extrajudiciais de solução de conflitos em várias áreas do direito. E a mim coube falar sobre os meios adequados no agronegócio. Então eu quero trazer hoje para você aqui um pouquinho daquilo que vejo e entendo como possibilidade, como nicho de mercado e como fortalecimento do nosso trabalho na advocacia no extrajudicial e no consensual. Bom, inicialmente eu preciso dar um cenário sobre o agronegócio, né? De acordo aqui com o site Reagro, reagro.com.br, o agronegócio é um dos segmentos econômicos de maior evolução e capacidade de gerar riquezas e reduzir disparidades sociais. E a cadeia produtiva do agro, ela é responsável por metade das exportações e por cerca de 26% do produto interno bruto brasileiro, mesmo com a pandemia da Covid-19. Nas notícias da Associação Brasileira de Direito do Agronegócio, nós temos aqui que o agro está num crescimento vertiginoso. Inclusive, o PIB deve avançar em até 8%, mesmo nesse ano de 2023, tão desafiador aí para as finanças. E é por isso que eu venho dizer para você, meu colega advogado, minha colega advogada, conheça os métodos adequados. Eles podem resolver a sua vida de uma forma muito mais célere e muito menos custosa, inclusive emocionalmente, para você que considera isso como um valor. Dito isso, nós temos no agro vários cenários possíveis para negociações, para mediações, para advocacia colaborativa, para cada um desses setores, formas de trabalhar no extrajudicial. Se a gente for pensar em negociação, imagine aqueles contratos celebrados pelo produtor rural, ou seja, aquele que bota a mão no arado, que organiza a sua equipe, normalmente formada pela própria família, para produzir no campo. Ele naturalmente precisa de dinheiro e recorre então aos bancos. Porém, muitas coisas podem acontecer, inclusive não chegarem os insumos, e aí um dos contratos que ele tivesse, por exemplo, com uma empresa fornecedora de sementes, teriam que ser questionados. Tudo isso poderia ser até ajuizado. Tanto a questão da entrega das sementes tardia, quanto, por exemplo, uma dificuldade em quitar com o banco. Porém, se a gente for analisar, né, ele entrando em contato com um advogado, qual seria o primeiro movimento do advogado? Do advogado pós-moderno, do advogado contemporâneo, do advogado pós-CPC 2015, do advogado que conhece o Código de Ética da Advocacia e sabe que deve prestar o melhor serviço de assessoria ao seu cliente. O que é mais rápido? Bom, ele tem dois problemas. As sementes não foram entregues e com isso ele não conseguiu produzir a tempo de quitar sua dívida do banco. Qual o caminho? Por que não pensar numa negociação? Os bancos hoje enfrentam uma grande inadimplência. Se o produtor rural, assessorado pelo seu advogado, procura o banco para uma negociação extrajudicial, as chances dele conseguir algum tipo de dilação, algum tipo de parcelamento são grandes. Você concorda comigo? Ora, o banco não quer deixar de receber. Se o banco ajuizar a ação, ainda assim, na ação judicial, o advogado pode pedir uma suspensão e tentar uma negociação extrajudicial com mais tempo ou realizá-la mesmo na sessão, na audiência, mas sempre com essa perspectiva de reduzir o tempo do processo, de não expor o seu cliente a uma demora que vai fazer com que ele fique sem dinheiro a longo prazo e com isso a sua produção fique até impossibilitada, porque sem dinheiro não tem como adquirir os insumos, não tem como produzir. Isso é um problema 1. Se nós pensarmos que a grande maioria das empresas que produzem no campo são empresas familiares, imagine os problemas dentro da família, repercutindo na produção. Então, uma briga entre filhos, por exemplo,
quando veem que o pai, que é o patriarca, está aí já adoecendo, já ficando com uma produtividade que ele já não quer mais trabalhar porque já se sente muito cansado, a saúde já não vai bem. Imagine esses filhos disputando pela condução da empresa ou por outras questões. Isso poderia ser resolvido no extrajudicial? Isso poderia ser resolvido no extrajudicial? Com certeza. Caberia aí maravilhosamente bem uma mediação. Por quê? Nós precisamos ouvir os dois filhos, ouvir o patriarca, entender o cenário dessa família, né? O que eles pretendem a longo prazo. Caberia aí uma governança familiar, pós-mediação. Todos esses procedimentos são procedimentos da advocacia pós-moderna e que fazem com que o cliente do agro tenha fortalecido o seu negócio, garantido a sua sucessão e também resolvido o problema dentro de casa que repercute fora de casa. Não imaginemos que as pessoas consigam criar uma barreira invisível entre o problema que está acontecendo dentro de casa, abre a porta de casa, tem lá já a fazenda para gerir e esse problema não vai se espraiar. Claro que vai. E a produtividade vai cair e essa família vai ficar aí à mercê de questões que ela não consegue resolver, como na verdade vários nós. Mediação. Depois, governança. A aplicação das técnicas da governança nas empresas familiares rurais tem sido, sim, cada vez maior pela conscientização das novas gerações e até das antigas gerações de que precisam de ajuda para poderem sobreviver a longo prazo. Quem consegue sobreviver, pergunto para você, sem um planejamento, sem uma estruturação? Sem isso, a gente está fadado ao declínio. A mesma coisa, e principalmente para quem tem um negócio, e sobretudo um negócio no campo. Problema 2, resolvido. Vamos pensar agora no problema 3. Digamos que dentro dessa fazenda exista uma área de proteção ambiental e por algum motivo essa área de proteção ambiental foi desrespeitada e agora algum órgão ligado, né, à proteção do meio ambiente bate na porta, não, toca a campainha da porteira lá para falar com o produtor rural dizendo que ele fez um trespassing, né, houve um desrespeito a uma área de proteção ambiental. O que fazer? Você sabe que pela lei de mediação já em 2015, a lei 13.140 de 2015 já possibilita e faculta a mediação com órgãos públicos. Também o CPC vem falando disso, então por que não pensar em agendar com o órgão público uma tentativa de mediação para compor os interesses? Bom, houve um desmatamento, por exemplo, mas pode haver um reflorestamento ou pode haver algum outro tipo de contrapartida, mediação. Eu vejo de uma forma muito prospectiva inúmeras aplicações. Essa foi só a terceira do que eu mencionei. Nós poderíamos pensar ainda, por exemplo, no próprio contrato agrário, né? Os contratos agrários, historicamente, são dois, de parceria rural ou arrendamento rural. Nesses contratos, muitos deles não são feitos ajustes de forma escrita. Esses contratos se dão de forma verbal ou tácita, ou seja, eu tenho uma terra e, de repente, o meu vizinho ou uma outra família está interessada em pegar parte daquela terra para poder produzir, por exemplo, aqui na Bahia se produz algodão. A outra parte quer produzir, não sei, quer ter um gado leiteiro. E com esses parceiros eu faço contratos, mas contratos verbais, porque no campo isso ainda é muito comum, acredite, mesmo com cifras grandiosas. Então, digamos que esse contrato vai muito bem, obrigada, mas lá pelas tantas houve algum desajuste em relação ao algodão, não houve a produtividade esperada e essa pessoa que produz o algodão não consegue pagar a mim aquilo que foi combinado. Nem aquele que fez o arrendamento também da área, de repente teve uma outra questão e também não teve a produtividade esperada. Como negociar com essas pessoas sem judicializar? Técnica de negociação. A escola de Harvard tem várias técnicas e nós que estudamos essas técnicas sabemos que sempre é possível chegar num cenário favorável quando pessoas têm interesses que são convergentes. Quais são os interesses convergentes aqui? Aquele que produz o algodão quer continuar produzindo,
Então precisa dar um jeito de entrar num consenso com o dono da terra. Mesma coisa, aquele que tem o gado leiteiro precisa continuar com o seu negócio, precisa resolver a questão, de repente, da demora no pagamento e quer continuar fazendo isso e precisa entrar num acordo com o dono da terra. Os interesses são convergentes. Se são interesses convergentes, por que não uma negociação? Por que o advogado já vai pensar numa judicialização que, com certeza, imagine o dono da terra recebendo uma citação, né, daquele que está ali alguns metros da casa principal da fazenda produzindo algodão? Vai ou não vai haver uma grande guerra e provavelmente ele não vai botar todo mundo para fora assim que conseguir uma liminar? Será que vai conseguir essa liminar? Em quanto tempo vai conseguir essa liminar? Eu vejo que o agro ele é grande, ele é poderoso e ele precisa de pessoas capacitadas para trabalharem as questões fora do judiciário. Todas elas. Com os bancos, com os próprios parceiros do agronegócio, dentro da família, com mediação, governança, planejamento sucessório. O que é um planejamento sucessório? Não deixar toda aquela atividade da família, da família rural, entrar num inventário que vai demorar ali anos e a fazenda quem vai cuidar da fazenda? Às vezes fica tudo inviabilizado porque está judicializado. E com isso a fazenda vai morrendo porque está em processo judicial. Podemos pensar num planejamento sucessório, né? Existem instrumentos hoje para isso. Depois de feita a mediação em família, depois de feito o plano de governança, por que não um planejamento sucessório? Como é que nós vamos fazer essa transmissão da propriedade quando o patriarca vir a faltar? Vamos usar uma holding? Vamos fazer doação em vidas? Vamos fazer testamento? Tem vários caminhos possíveis e é casuístico, de acordo com a necessidade daquele produtor rural, daquela família, daquele dono da terra. Enfim, eu quis trazer para vocês hoje aqui um apanhado geral daquilo que eu enxergo como possível e necessário no agronegócio para que ele, inclusive, expanda, né? Não é possível que hoje a gente ainda, em primeiro lugar, pense em judicialização. Ainda que seja, por exemplo, com o banco. Eu ouvi outro dia de uma pessoa muito entendida de relações bancárias e que os bancos têm se aberto a negociar, salvo raras exceções. O Banco do Brasil é um pouco mais difícil. Mas, gente, a inadimplência está enorme. Então, assim, precisamos de bons advogados que abram os olhos para o trabalho no extrajudicial, que comprem os livros, né, da escola de Harvard, os livros que a gente tem também aqui, produzidos no Brasil, como Mediação Empresarial 1 e 2, em que essa obra, ambas foram coordenadas por Adolfo Braga Neto. Na segunda volume, eu sou uma das coautoras. É preciso que a gente se instrumentalize de habilidades que a gente não aprendeu na faculdade para servir ao nosso cliente de uma forma extrajudicial e efetiva. O que o cliente quer hoje, sem sombra de dúvidas, mais do que nunca, é efetividade, celeridade, qualidade na solução. Foi o tempo do cliente ficar procurando as melhores teses, etc. O que ele quer é que o advogado resolva o seu cliente, mais do que nunca, porque mais do que nunca, tempo é dinheiro. E no campo, tempo é dinheiro e em abundância. Um grande abraço para você, siga conosco, curta aqui a página Momento Arbitragem Oficial, siga a Asdrubal Júnior nas redes sociais e a mim, Lisandra Colossi, também. Esse vídeo vai ser disponibilizado também no meu canal, que é @fale com a doutora Liz. Um grande abraço.